Eu adoro que no momento que eu pego o celular pra gravar, todo mundo resolve fazer barulho. Bate panela e grita com o filho. E a criança gritando na janela. Eita, diabo. Então, ó, se vocês escutarem uns barulhos aí no fundo, uns cachorros latindo, umas crianças gritando, minha avó batendo nas panelas, faz parte, faz parte. No dia 22 de agosto de 1988, o pai da garotinha de 4 anos chamada Marie Kono percebeu que a sua filha ainda não tinha voltado pra casa. Ela tinha ido à casa de uma amiga e já deveria ter voltado naquele horário. Então, ele liga pra polícia da cidade de Saitama e avisa que a sua filha havia desaparecido. O que ele não sabia na época era que a sua filha havia sido a primeira vítima do otaku assassino. Assim que a Mari desapareceu, a polícia busca pela área próxima à casa. Eles interrogaram os vizinhos, espalharam posters com a foto dela pelo bairro. Eles também avisaram aos pais que a partir daquele dia, a partir daquele momento, eles deveriam deixar as crianças dentro de casa. Entrevistando os vizinhos, a polícia descobriu que a Mari foi vista com um cara adulto, com mais ou menos 30 anos de idade, com 1,70 de altura, um rosto rechonchudo e cabelo cacheado. Mas as pistas não passaram disso, eles não conseguiram achar nada naquele momento. Um jornalista que acompanhou o caso disse que a polícia considerou o desaparecimento como um caso de homicídio desde o começo. Tipo, era uma garotinha que foi vista com um cara adulto que com certeza não era membro da família dela. Pouco tempo depois do desaparecimento da Mari, a mãe dela recebeu um cartão postal com a seguinte mensagem: tem demônios por perto. Mesmo com uma mensagem bizarríssima dessa, a polícia descartou porque a carta não era exatamente uma pista. Tipo, naquele ponto, o caso já estava no jornal, então poderia ser só um idiota querendo zoar com a família, um troll, enfim. 4 semanas depois, o caso da Mari ficou sem pista nenhuma e, consequentemente, sem solução. Por enquanto. No dia 3 de outubro de 1988, outra criança foi dada como desaparecida. O nome dela era Masami Yoshizawa, de 7 anos de idade, e também morava na cidade de Saitama. A casa da Masami ficava só a 17 quilômetros de distância da casa da Mari, então a polícia ficou meio... peraí que tem algo estranho aqui nessa história. Mas eles não tinham evidência nenhuma pra ligar os dois casos, a não ser 2 garotinhas desaparecidas na mesma área. Eles não acharam os corpos, eles não tinham testemunhas suficiente, era como se as meninas tivessem simplesmente desaparecido. No dia 12 de dezembro de 1988, outra garotinha foi dada como desaparecida. O nome dela era Erika Namba, de 4 anos de idade. A polícia de Saitama soube imediatamente que os casos da Mari, da Masami e da Erika estavam interligados. Então, uma equipe especializada foi chamada para solucionar os 3 casos. No dia 13 de dezembro, um trabalhador de um parque local achou algumas roupas infantis no mato e ele decidiu ligar para a polícia. Eles descobriram que aquelas eram as roupas da Erika Namba. Eles começaram a vasculhar pela área para ver se encontrava alguma coisa e eles acharam o corpo da Erika. As mãos e as pernas dela estavam amarradas. O local onde o corpo foi encontrado ficava só a 50 quilômetros de distância da casa da Erika, então a polícia continuou procurando na área para ver se eles encontravam mais alguma coisa, mas eles não encontraram mais nada. 2 caras que trabalhavam próximos daquela área disseram terem visto e ajudado um cara recentemente, o carro dele tinha ficado preso e eles ajudaram e tal. A placa desse carro era da cidade de Hachioji e o modelo do carro, de acordo com esses caras, era um Toyota Corolla 2. A polícia procurou mais de 6.000 carros desse modelo e eles não acharam nada. Isso porque um bom tempo depois eles descobriram que esse não era o modelo do carro. Depois de ter encontrado o corpo da Erika, a polícia começou a considerar aquele um caso envolvendo um serial killer, que na época ficou conhecido como o assassino de garotinhas. As coisas começaram a ficar mais bizarras ainda quando as famílias começaram a receber encomendas pelo correio, cartões postais e ligações. As ligações, tipo assim, o telefone tocava. Quando eles atendiam, ninguém falava nada. Tipo, ficava em silêncio do outro lado. E aí eles desligavam. Se eles não atendiam, o telefone tocava até eles atenderem. A família da Mari já tinha recebido um cartão postal, como eu já tinha dito, mas depois a família da Erika Namba recebeu um desses cartões. Era o mesmo estilo de cartão, as letras eram recortes de revistas e jornais, tipo, bem serial killer mesmo. E o cartão postal dizia: Erika, frio, tosse, garganta, descansar, morte.
Depois disso, o pai da Mari recebeu uma encomenda que foi deixada na porta da casa dele. Dentro dessa caixa tinham cinzas, partes de ossos carbonizados, dentes de bebê e fotos de roupas de criança. Essas roupas eram as mesmas roupas que a Mari usava no dia que ela tinha desaparecido. Então a família deduziu que as roupas eram da Mari. Como se isso não fosse doentio o suficiente, eles também receberam uma carta, também receberam um cartão postal. E nesse cartão postal dizia: Mari, ossos, cremada, investigar, provar. O pai da Mari, ele entregou a caixa pra polícia e os médicos começaram a examinar pra ver se os dentes eram da Mari, se os ossos eram da Mari. E aí, o médico que examinou os dentes, ele disse inicialmente que eles não pertenciam a Mari. Mas depois, ele se corrigiu e disse que talvez os dentes realmente fossem dela, assim como os ossos carbonizados. Pouco tempo depois que essas notícias saíram no jornal, porque agora os 3 casos estavam na TV e tinha muita gente acompanhando. Sempre que chegava uma coisa nova, eles anunciavam na TV, que nem acontece hoje em dia, né? Então o médico anunciou na TV, ó, primeiro ele disse, os dentes não são da Mari. E aí, né, depois que essa notícia saiu na TV, a família da Mari recebeu outra carta assinada por Yuko Yamada, que é um trocadilho tipo, agora eu vou te contar. Eu não tenho certeza se realmente esse nome significa esse trocadilho, tá? Foi nos textos que eu achei, se eu estiver errada, por favor me corrija. Mas enfim, ela recebeu essa carta e a carta estava intitulada como Confissão do Crime. Além dessa carta, tinha uma foto da Mari no estilo Polaroid. Eu vou ler a carta que ela recebeu por correio, que é uma carta bem... enfim. Eu coloquei a caixa com os restos da Mari na frente da casa dela. Eu fiz tudo, desde o início do incidente da Mari até o fim. Eu vi uma conferência da polícia onde eles diziam que os restos não eram da Mari. Em frente à câmera, a mãe dela disse que a notícia deu a ela nova esperança de que a Mari talvez estivesse viva. Eu soube, então, que eu tinha que escrever essa confissão. Assim, a mãe da Mari não continuaria tendo esperança em vão. Eu digo outra vez, os restos mortais são da Mari. Pra família da Mari, isso era simplesmente horrível. Tipo, não dá nem pra imaginar. Primeiro que, pra enterrar a filha deles, eles tiveram que... Esses restos que eles receberam pelo correio, eles tiveram que enterrar isso. Porque eles não tinham nem o corpo da filha. Eles não tiveram direito nem de enterrar o corpo da filha deles. E aí agora, um maluco doido da cabeça tá mandando confissões pra eles. Fotos, cartinhas, bilhetinhos. Tipo, cara, nossa. Enfim... Pra família, isso era um pesadelo, tipo, sem fim. Mas, pra polícia, a carta significava uma outra coisa. Novas pistas. A primeira coisa importante aqui, ele ou ela estava acompanhando o cara. Na verdade, o nome do vídeo é O Otaku Assassino, né? Então vocês sabem quem é o cara. Mas enfim, ele estava acompanhando o caso. Então, não era como se ele estivesse tentando esconder 100% do que ele estava fazendo, ou como se ele tivesse vergonha do que ele estava fazendo. Ele gostava do que ele estava fazendo, aparentemente. Outra prova disso era que ele estava enviando coisas pra família. Cartas, caixas, ligando pras famílias. Então, tipo assim, era um jogo. Ele gostava do que ele estava fazendo. Não era um modus operandi que deixava ele envergonhado depois. Não, o cara curtia o que ele fazia. Esse negócio de enviar coisas pra família, ele fazia isso simplesmente pra chamar atenção a la Luca Magnara, ou ele fazia isso porque era prazeroso ver a família sofrer, porque fazia parte do modus operandi dele. Enfim, independente da resposta, né, de qual pode até ser as duas coisas. Independente disso, uma coisa que era certa, uma pessoa que quer chamar atenção da mídia pros seus crimes se torna uma pessoa descuidada. Segunda e terceira coisa importante aqui, a foto e a caligrafia. A carta, ela foi escrita à mão, diferente das outras, né, que eram recortes de jornal. Essa foi escrita à mão. Então, a polícia ela tentou descobrir se a letra era de um homem ou se ela era de uma mulher. Na época, eles não descobriram, né, não conseguiram descobrir, mas nós sabemos que é um cara. Já sobre a foto, eles descobriram uma coisa tão importante, mas tão importante, só que na época isso passou desapercebido. Sabe quando a gente tá brincando de batata quente e a gente fica, ó, tá esquentando? Então, cara, foi exatamente isso que aconteceu. Eles acertaram em cheio a profissão do assassino. Mas eles não foram atrás dessa pista. Acontece que o modelo da câmera que tinha tirado a foto da Mari era um modelo muito usado nessas lojas de impressão, nessas lojas de xerox, de copiadoras. E o papel do cartão postal era o tipo de papel feito por copiadoras industriais. Olha só, copiadora, coisa de tirar xerox. Então, claro que mesmo sabendo dessa informação, não tinha como a polícia ir em todas as copiadoras da região, procurar. Era meio que um tiro no
no escuro, não tinha muita evidência, então, sabe, eu acho que por isso que eles deixaram essa pista pra lá. E vocês acham que acabou por aí? Não, tem mais. Se tem mais. A família da Mari, ela recebeu outra carta. E pra mim, essa carta é muito pior do que a primeira. Muito pior. Tanto é que eu não vou nem ler. Porque, assim, é horrível. É simplesmente horrível. Era terror psicológico puro. Nossa, terror psicológico puro. Essa carta, ela foi intitulada como Confissão. E outra vez estava assinada por Yuko Yamada. E a carta, cara, basicamente descrevia como o corpo da Mari tinha se decomposto. O cara pegou a carta e ele falou assim: olha, foi assim que o corpo da sua filha se decompôs. E ele, começa a descrever. Cara, eu li a carta, mas eu meio que li pulando. Eu não quis nem traduzir. Ele descreve, ele dá detalhe, ele explica o que aconteceu com... Ai, nossa, é horrível. É horrível, gente, é horrível. E essa carta, ela causou, assim, um alvoroço na mídia, ela causou um negócio na mídia, até no dia de hoje causaria, porque, nossa, as pessoas, elas começaram a tentar argumentar, né, o porquê ele tá fazendo isso, porque ele enviava essas cartas, e eles diziam que ele queria ganhar o respeito da sociedade, ser reconhecido, por isso que ele fazia essas coisas, mas um psicólogo disse que, na verdade, aquilo não passava de um jogo pra ele. Ele não queria o respeito da sociedade, porque ele já tinha uma sociedade na mente dele, onde ele era o centro de tudo. Tudo aquilo de enviar cartas, de ligar, de mandar caixa, tudo isso era um jogo, era tipo, você aperta um botão e acontece alguma coisa. No dia 6 de julho de 1989, Ayako Nomoto, de 5 anos de idade, foi reportada como desaparecida. Os textos não falam, mas eu imagino que naquela época a polícia já tinha meio que uma noção do que esperar quando eles começaram a espalhar os cartazes com o rosto da Ayako. Até porque, 5 dias depois, a polícia encontrou o torso dela na floresta. A Ayako foi a última vítima fatal do assassino de garotinhas, porque a sua próxima e última vítima foi a causa da sua prisão. No dia 23 de julho, 2 garotinhas estavam brincando perto de um lavatório na cidade de Hachioji. Elas estavam lá brincando de boas quando um carro parou e um cara adulto, entre 25 a 30 anos, um rosto rechonchudo, saiu do carro. Ele pegou a garotinha, elas meio que eram irmãs, né? Então, ele pegou a garotinha mais nova e ele foi em direção a um rio que tava ali perto. A irmã mais velha, que tinha 9 anos, correu em direção ao pai dela e eu imagino que ela tenha dito, tipo, pai, tem um doido que pegou a folhinha de tal. E aí o pai, ele correu, né, pra tentar encontrar a filha dele e ele conseguiu achar a menina. Ela tava no meio do mato, nua, sendo fotografada por um cara adulto. O pai correu atrás desse cara e ele tentou agarrar ele, tentou pegar ele, mas esse cara foi mais rápido e esse cara conseguiu fugir pro carro. Nesse ponto, o pai já tinha ligado pra polícia e a polícia chegou super rápido e aí eles finalmente prenderam o assassino de garotinhas. Mas você não entrou nesse vídeo pra assistir sobre o assassino de garotinhas, você quer saber sobre o otaku assassino. Pois bem, vamos falar sobre ele e por que ele recebeu esse nome. Tsutomu Miyazaki nasceu no dia 21 de agosto de 1962 em Tóquio. O nascimento do Miyazaki foi prematuro, ele era um bebezinho bem magro que tinha mais ou menos 2 quilos. Ele nasceu com uma deformidade nas mãos, ele não conseguia girar o pulso ou levantar as mãos. Eu acho que o melhor exemplo disso é tipo mãos de boneca, meio que ele não conseguia mexer. Na escola, as crianças tiravam sarro das mãos dele, o que fez ele ter muita vergonha das mãos, e por isso ele sempre escondia as mãos nas fotos, até mesmo quando adulto. Quando você entra, né, no Google pra ver as imagens dele, você vê que ele usa blusas de manga comprida que escondem as mãos dele, tipo, você não consegue ver. O Miyazaki, praticamente invisível na escola, ele não tinha amigos, ele era muito quieto, ele ficava na dele, e ele se sentia muito solitário. Ele passava muito tempo estudando e, por consequência, ele tirava ótimas notas e ficava em primeiro lugar no top 10 da turma dele, o que é muito bom se você quer entrar numa faculdade boa no Japão. O Miyazaki culpa a sua deformidade por nunca ter conseguido fazer amigos e por nunca ter conseguido realizar nenhum sonho. A maneira que ele encontrou de se sentir menos solitário foi lendo mangás, foi vendo anime, foi vendo filmes. Em uma certa época, ele perdeu o interesse nos estudos e ele começou a entrar cada vez mais nesse mundo dos mangás, nesse mundo dos filmes, dos animes. Ele meio que se fechava nessa realidade. Quando as suas notas caíram drasticamente, ele perdeu a oportunidade de entrar em uma boa faculdade. Ele queria ser professor, né? Ele queria se formar em inglês e virar professor. Ao invés disso, ele se formou em um curso técnico de fotografia na faculdade e ele começou a trabalhar em uma papelaria / copiadora que pertencia à família dele. E falando em família, o Miyazaki não era muito próximo dos pais dele, nem das irmãs. Os pais trabalhavam muito e quase não estavam em casa, enquanto as irmãs sentiam nojo dele. Na verdade, o texto fala que elas achavam ele repulsivo, mas eu acho que é uma coisa muito pesada pra vocês
falar sobre alguém dessa família, né? Mas enfim. A única pessoa que se dava bem com o Miyazaki era o seu avô. A única pessoa que conversava com ele, a única pessoa que parecia querer entender o cara. Na verdade, o vô dele foi o único amigo que ele teve durante a vida inteira. Outro grandíssimo problema na vida do Miyazaki era a sua vida sexual. Como ele nunca teve um amigo ou qualquer contato com uma menina real, por nunca ter esse contato com um ser humano real, aonde foi que ele pegou referência? Em revistas, em filmes, em mangás, em séries. O pior lugar do mundo pra você pegar uma referência sexual. E cara, não tá no papel o problemão que isso pode dar. Não tá no... E que deu, né? Não, o problemão que deu. Olha o que ele se tornou no final. Ele não nasceu um assassino. Nada indica que ele nasceu um assassino. Foi uma escalada, foi piorando. O isolamento, família ausente, irmã sentindo repulsa dele, nunca teve contato com um ser humano real. E aí ele foi buscar referências em revistas, em filmes, em séries. E aí foi que desandou tudo de vez. Mas a gota d'água foi quando o avô dele faleceu em 1988. Inclusive, foi quando começaram os crimes. A família dele diz que depois que o avô morreu, ele mudou da água pro vinho. E o cara ficou tão mal, mas tão mal, tipo assim, mal de verdade, que ele comeu as cinzas do avô dele. Você tem noção do que é isso? Noção do que é você comer as cinzas de uma pessoa? Eu pensei que essa informação fosse exagerada, né? Porque tem muita coisa sensacionalista aqui nesse caso, que eu tive que filtrar bastante. Mas quando você lê todos os sites, até os mais confiáveis, até os menos confiáveis, dizem que ele comeu as cinzas do avô dele. Então, tipo assim, cara, olha o nível. Tem mais algumas coisas sobre ele. Ele espiava as irmãs no banheiro, ele gravava as meninas jogando pra depois assistir no quarto. Enfim, né, todo aquele negócio lá. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas ele não baixia bem das ideias, não. Tá, né, mas aí você me pergunta... Por que otaku assassino, né? Apesar dele gostar de anime, de mangá, por que otaku assassino? Vamos lá. Porque ele era viciado em mangá, em anime? Sim e não. Depois que ele foi pego, a polícia interrogou ele e ele confessou tudo, ele explanou tudo. Falou, deu detalhes, até demais da conta. Ele descreve tudo, inclusive eu não vou falar, porque é horrível, é bizarro, se você quiser... ficar doidão da cabeça, vai atrás, vai ler, porque eu não vou falar. Envolve, canibalismo, enfim, um monte de coisa. E eu não vou falar. Pior que tudo isso é que ele se inspirava em filmes pra fazer as coisas que ele fazia. Ele se inspirava nos mangás que ele lia, se inspirava nos filmes que ele assistia. E tem uma saga japonesa que ela é muito bizarra. Eu não sei nem o nome dessa saga, porque eu não fui muito atrás não, mas ela é muito bizarra. E os filmes são muito violentos. Tipo assim, é um gore no nível que, nossa, não dá. E ao que parece, o Miyazaki, ele se inspirou em um desses filmes pra fazer... o que ele fez. Eu acho que foi o que ele fez com a Mari, ou o que ele fez com a Erika, eu não sei com qual foi que ele fez. Mas ele reproduziu o filme nelas. E, nossa, isso pegou tão mal, mas tão mal, pro entretenimento, né? Porque ele já tava na vala. Quando a polícia foi até a casa dele, tinham várias revistas adultas, tipo, várias, porque ele era um colecionador. E tinham vários filmes adultos, muitos, tipo, muitos. E também tinham vídeos das vítimas. Tinham vídeos das vítimas, tinham roupas, tinham fotos. A casa dele era a prova contra ele. Tipo assim, além dele ter confessado, mesmo que ele quisesse ser inocente, que ele fingisse ser inocente, a casa dele era o cenário das coisas que ele fez. Então, mas o que aconteceu, né? Quando ele disse que ele se inspirou em um filme, quando ele disse que ele assistia muitos mangás, lia, né, muitos mangás, assistia muitos animes, a mídia japonesa caiu matando em cima dos otaku. Nossa, porque durante muito tempo, eu acho que em 2014, que era quando eu era otaku, eu ouvia muito pessoal dizendo que todo otaku é pervertido. Isso veio por culpa do Miyazaki, porque o Miyazaki, enfim, ele era, né, porque agora ele tá morto. Mas ele era um pervertido. Então, tipo assim, as pessoas meio que associaram os otakus a esse assassino. E na época que o Miyazaki fez o que ele fez, era um termo muito novo. Na verdade, eu não tenho fonte suficiente pra afirmar isso, mas parece que o termo só surgiu por causa do Miyazaki. O termo otaku só surgiu por causa dele. Se você sabe essa informação, por favor, me diga, porque eu não pesquisei muito a fundo, até porque, né, não é tão relevante assim. Ser um otaku virou um tabu, porque assassino e otaku estavam ali interligados. Hoje, né, a gente conhece otaku como fã de anime e tal, mas na época, otaku era traduzido como alguém obcecado por mangás, alguém viciado, alguém pervertido, alguém tarado. Isso durou até, eu acho que os anos 2000, mais ou menos, que foi quando eu nasci. Então, isso durou durante um bom tempo.
Quando o Miyazaki foi preso, não foi muito difícil montar uma acusação contra ele, até porque ele mesmo já tinha confessado o crime, e a casa dele, como eu disse, era o cenário dos crimes, tinham vídeos, tinham fotos, então, tipo, tudo apontava pra ele como o culpado. A questão aqui era sobre o que a defesa falaria e qual seria a pena dele. O pai do Miyazaki, ele se recusou a pagar por advogados, porque ele disse que isso não seria justo com as vítimas. Então, a Defensoria Pública, ela teve que contratar 2 advogados para fazerem a defesa do Miyazaki, e assim, não foi fácil, eles tiveram que procurar muito, porque os advogados não queriam pegar esse caso de jeito nenhum. Eles falaram, não, esse cara é doido, tipo, não tem como fazer uma defesa pra esse cara. Até que eles finalmente conseguiram achar 2 advogados, e um deles, ainda assim, não queria pegar o caso, porque, né? Mas ele acabou aceitando porque ele era contra a pena de morte, e essa seria a pena do Miyazaki. Foi feita o que toda defesa de serial killer tenta fazer: tentar provar que ele não é sã. Assim, eles conseguem livrar o assassino da pena de morte. 6 psicólogos começaram a examinar a mente do Miyazaki, e um deles disse que ele sofria de esquizofrenia grave, e o outro disse que ele tinha transtorno de personalidade. No tribunal, o Miyazaki tentou colocar a culpa dos crimes dele em uma segunda personalidade chamada Homem-Rato, que é um personagem que ele mesmo tinha desenhado. Apesar de tudo isso, né, da esquizofrenia grave, do transtorno de personalidade, das obsessões, tiveram algumas controvérsias sobre isso, né, se ele era realmente capaz ou não, porque ele não parecia perceber a gravidade do que ele tinha feito, ele parecia, tipo, muito alienado, mas ele também não podia ser solto e ficar na sociedade, porque ele ia cometer os crimes tudo de novo. Só uma coisa importante aqui: o fato dele ter esquizofrenia e transtorno de personalidade não transformam ele num assassino, tá? Não crie esse preconceito dentro de você, tá? Só pra deixar isso bem claro aqui. Em 94, o pai dele acabou cometendo suicídio. Ele não aguentou toda a situação do filho dele, toda a mídia indo em cima deles, enfim. E ele acabou cometendo suicídio. E quando o Miyazaki soube disso, ele simplesmente disse: eu me sinto revigorado. O processo dele foi revisado várias vezes. Ele foi condenado em 97, se eu não me engano, mas só em 2006 ele foi condenado à pena de morte pela Corte Suprema. Um aviso rápido: se você tiver algum caso que você queira que eu grave, que você queira que eu pesquise, deixa aí nos comentários, por favor. Mas eu quero, assim, casos ferrados, uns casos que me faz quebrar a cabeça, que me faz questionar a minha existência. Eu quero uns casos bem treta mesmo pra eu gravar, pra pesquisar, pra eu ir fundo, tá bom? Então, se você tiver um caso bem doido, assim, bem cabreiro, por favor, me diga aí nos comentários que eu vou gravar. E é isso aí, tchau!